A paz do Senhor, vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 28 de abril de 2024, nosso 119º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje a nossa leitura está em 2 Crônicas, capítulo 23 a 26. Vamos acompanhar juntamente comigo? Capítulo 23. A revolta contra Atalia. No 7º ano, o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar 5 oficiais do exército: Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obede, Maacéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicre. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Então eles foram por todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes de famílias de todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, o filho do rei. E Joiada lhe disse: Aqui está o filho do rei, e ele a quem deve ser rei, de acordo com a promessa que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês levitas e sacerdotes que estão de serviço no sábado guardará os portões do templo. A outra 1/3 ficará na guarda do palácio, e a outra 1/3 ficará no portão do alicerce. O povo se reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo, a não ser os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles poderão entrar porque foram consagrados. Todos os outros devem ficar do lado de fora, como o Senhor Deus manda. Os levitas, com as armas na mão, ficarão em volta do rei Joás e irão com ele a qualquer lugar onde ele for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu os seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam, pois Joiada não deixou que fossem embora os que estavam saindo do serviço. Ele entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Em seguida, pôs por toda a frente do templo os soldados armados com espadas para proteger o rei. Então levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Assim ele se tornou rei. Joiada e os seus filhos ungiram e todos gritaram: Viva o rei! A rainha Atalia ouviu os gritos do povo, que corria e dava vivas ao rei, e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com os seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor, em sinal de desespero. Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição! Traição! Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo, e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: Leve a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e mantém qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio, e ali, no portão dos cavalos, ela foi morta. A reforma de Joiada. O sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás, pelo qual eles seriam o povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles quebraram os altares e os ídolos e ali, em frente dos altares, pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e o mataram. Joiada pôs os sacerdotes e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentarem os sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com as instruções de Davi. Joiada pôs guarda nos portões do templo para impedir que qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí Joiada, os oficiais, as altas autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio.
Entraram pelo portão principal, e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes, e a cidade ficou calma, pois Atalia tinha sido morta. Capítulo 24. O reinado de Joás de Judá. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agradara a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás 2 esposas, que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concerto no templo. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas e lhe disse: Vão pelas cidades de Judá e receba o dinheiro que o povo deve dar para pagamento dos concertos que são feitos todos os anos no templo. E façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalia, aquela mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do deus Baal. O rei mandou fazer um cofre, que foi colocado perto do portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelos país inteiro que o povo devia trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando eles estavam no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram o dinheiro no cofre, até que ficou cheio. Todos os dias os levitas levaram o cofre aos funcionários do rei, e quando esses viam que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinha, tirava o dinheiro e levava o cofre de volta para o templo. Assim ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo, e esses entravam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer o conserto do templo. Todos puseram mão à obra e trabalhavam tão bem que o templo acabou, ficando como tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. Quando terminaram o trabalho, levaram ao rei e à joiada o ouro, a prata que havia sobrado. Eles usavam esse ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto no templo, e para o sacrifício, e também para fazer vasilhas e outros objetos. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito, até ficar bem velho. Ele morreu aos 130 anos de idade e foi sepultado junto com os reis da cidade de Davi, por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel e a Deus e ao templo. O pecado e o castigo de Joás. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus de seus antepassados, e começou a adorar os postes da deusa Aserá e outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisar o povo que voltasse para ele. Porém o povo não deu atenção a eles. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé em um lugar alto e disse ao povo: Esta é a mensagem de Deus. Por que desobedecer os mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Vocês abandonaram o Senhor, e por isso ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias, e obedecendo à ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor Deus veja isso e acerte as contas. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém.
Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria, em Damasco, tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor deixou que eles derrotassem o exército judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Assim, o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido depois que os sírios foram embora. Dois oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ainda estava na cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Joiás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Dois homens planejaram a morte dele: Zebade, filho de Simeate, uma mulher da terra de Amon, e Jeozabate, filho de Sirite, uma mulher da terra de Moabe. No comentário sobre o livro dos reis estão escritas as histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Capítulo 25. O reinado de Amazias de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeodã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que era agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos dele, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Guerra contra os edomitas. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima das tribos de Judá e de Benjamim. Ele organizou em grupos de 1.100, segundo as famílias que pertencia, e os pôs debaixo do comando dos oficiais. Eram 300.000 homens, todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lança e escudo. Além desses, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou: Mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? O profeta respondeu: O Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa, e eles foram embora, furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Dali eles foram julgados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora atacaram as cidades de Judá, que ficavam entre Samaria e Bet-horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos deles. Ele fez desses ídolos os seus próprios deuses e os adorou e queimou incenso a eles. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse o seguinte: Por que o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo das mãos do Senhor? Mas o rei o interrompeu, dizendo: Desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cale a boca, senão vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse: Eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Guerra contra Israel. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiro ao rei de Israel, Joás, que era filho de Jeoacás e neto de Jeú, desafiando para uma batalha. Mas o rei Joás respondeu assim: Uma vez, um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro:
Dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa, para que arranjar um problema que trará somente desgraça para você e para o povo? Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e seu povo fosse preso pelos inimigos por terem adorado os deuses dos edomitas. Então o rei Joás saiu com seus soldados e lutou contra Amazias em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou. Pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-edom e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns e voltou para Samaria. A morte do rei Amazias. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Joacás. Todas as outras coisas que Amazias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi. Capítulo 26. O reinado de Uzias de Judá. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jeocalias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agradara a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas da cidade de Gate, de Janime e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod, em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gurbaal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito e os amonitas lhe pagavam imposto. A fim de tornar mais forte as muralhas de Jerusalém, Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale e no lugar onde a muralha faz esquina. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como no planalto de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uvas e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com a lista que estava aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maceias. O chefe desses dois homens era Ananias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de família, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados que estavam à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou os seus soldados com escudos, lanças e capacetes, couraças, arcos e flechas, e fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda a parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça.
Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: Ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só têm esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segundo o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa de pele apareceu na sua testa. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo, e ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer, e por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Todas as outras coisas que Uzias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, por causa da sua doença. E o seu filho Jotão ficou no lugar dele, como rei. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.